Mário Carlos, caso você possa comentar, vejo que alguns relógios chegam a custar milhões de reais ou dólares. Gostaria de uma explicação ou justificativa. Bem, na minha opinião, não há justificativa. Existe sim, tá? Vamos fazer o seguinte. Todo relógio, na essência, ele tem a mesma função. Tá? Qual que é a mesma função desses relógios? A função dele é marcar a hora. Todo relógio é feito para marcar a hora, certo? Uns com mais precisão, outros com mais, como é que fala? Com mais elegância, né? E outros, de certa forma, um tanto quanto inovadores ou até mesmo espalhafatosos, tá? Agora, o que separa os homens dos meninos nesse caso são alguns detalhes técnicos. Em primeiro lugar, quando a gente pega, por exemplo, um relógio, tá? Vamos colocar o L1, vou colocar como base o L1, o Monaco L1 que foi utilizado pelo Steve McQueen. Quantos relógios desses existem no mundo? Não, acho que são 3, né? O Steve McQueen usou 3 relógios, 2 no filme e um era pessoal dele, se não me engano. Acho que 3 relógios desse aí, 2 ou 3 relógios, não tem mais. Tá? Um foi usado no filme. Entra a questão do relógio ser icônico, porque era um relógio que ninguém queria, mas depois que o Steve McQueen usou, explodiu as vendas desse relógio. Existe o fato de ter sido utilizado pelo Steve McQueen, tá? Existe o fato de ele ter participado de um filme, certo? E aí, a hora que entra um cara que ele é fã do Steve McQueen, fã do relógio, fã do filme, o cara paga milhões por isso, tá? Tem justificativa? Não. É uma questão dele. Eu gosto disso. Eu pago por isso, para ter isso, porque isso vai ser meu, é meu. Eu tenho um relógio de Steve McQueen, certo? A mesma coisa vale para isso, por exemplo. Eu tenho a necessidade de ter o Son Goku aqui? Não, mas eu gosto dele. Eu paguei por ele. Vale o que eu paguei por ele? Não sei. Certo? Então, existe a questão emocional que entra quando a gente está falando de relógio. Tá? E aí, fora a questão emocional do relógio, existe também a questão estrutural do relógio. Tá? Então, quando você pega um relógio estrutural, com uma estrutura diferenciada, por exemplo, os caras utilizam platina, utilizam ouro, né? Em vez de pedras em vez de índex, colocam diamantes, né? Em vez de rubi sintético, utiliza rubis mesmo, né? Em vez de um mostrador liso, eles utilizam um artista famoso para fazer o mostrador do relógio. Isso vai agregando valor ao relógio. Por que vai agregando valor ao relógio? Porque o cara que vai fazer essa caixa de ouro, platina ou com pedras preciosas, esse cara não é qualquer um. Se for para gastar muito dinheiro para construir um relógio, eles não vão contratar o ourives aí da 25 de março para fazer a caixa de ouro. Eles vão procurar o melhor ourives que existe no mundo para fazer. Só que a hora trabalhada desse ourives não é R$50 a hora. Ele vai te cobrar R$2.000 a hora, R$3.000 a hora para fazer uma caixa de ouro, uma caixa de platina. E por que ele vai cobrar? Porque o tempo dele é limitado. Certo? Aí você vai agregando valor. Um mostrador, você vai pedir para fazer um mostrador. Por exemplo, aquele mostrador enamel, que é o de laca japonesa, né?
esmalte japonês, tá? Japonês, que foi utilizado no Rick Watanabe. Tem alguns modelos, inclusive, agora sendo relançados. Agora, o próprio modelo Laurel, que foi relançado, o próprio modelo Seiko 100 anos, também que está sendo lançado agora, com mostrador enamel, com mostrador de esmalte, tá? Esse mostrador, numa entrevista que o artesão deu, ele fala que ele só consegue produzir 200 mostradores desses por mês. Tá? Analisando bem o seguinte, vamos colocar o seguinte, que ele ganhe, vamos colocar $5.000 por mês. Tá? Vamos colocar que ele ganhe $5.000 por mês, jogando baixo, tá? Ele é um artista, o artista põe o preço que quiser, tá? Se a gente dividir por 200, então por mês, cada mostrador custa $25. Só o mostrador, só o trabalho dele. Mais o material, mais o tempo de estufa, mais o tempo de forno, mais o tempo... Se você for colocar esse valor de 25, vai acabar chegando a quase $50 cada mostrador. $50, nós estamos falando de R$250. Você compra um relógio de quartzo. Só o mostrador. Tá? Estou chutando por baixo. Tá? Então, justificativa existe? Existe. Ah, mas eu não pagaria. Você não paga, mas você acha que o Neymar ia usar um relógio de R$200? Você acha que o Cristiano Ronaldo compraria um relógio de R$1.000? Eu vi agora, um pouquinho antes de entrar na live, eu vi o Cristiano Ronaldo presenteando, acho que o Luan Santana com um Rolex. Tá? Então, na sua opinião, não há justificativa, tá? Mas o relógio não é só para marcar a hora, ele também mostra empoderamento, do homem, tá certo? Então não é simplesmente um relógio, é o relógio. Valeu?